Olá, amigas e amigos aqui do nosso canal. Eu estou comentando a partir de agora o julgamento do tema de repercussão geral número 1300 do Supremo Tribunal Federal, noticiado no informativo 1203 do STF em fevereiro de 2016. Acompanhe aqui o raciocínio, é um tema de direito previdenciário barra constitucional, é um tema que gerou muito debate na doutrina especializada, gerou muito debate por ocasião da reforma previdenciária de 2019. O Supremo Tribunal Federal chegou a algumas conclusões, nós vamos aqui rapidamente descortiná-las. Primeiro eu vou continuar aqui um desenho que eu estava fazendo, eu estava estudando aqui o caso, e estava fazendo um desenhozinho aqui para poder falar para vocês alguma coisa. Imagine a situação desse cidadão aqui, tá? Ele foi andar de bicicleta, né? Ele foi andar de bicicleta na praia, né? Num domingo, e ele caiu e sofreu um acidente. Na segunda-feira, por conseguinte, ele não pôde ir trabalhar e ficou hospitalizado vários dias. Ele entra no gozo de um benefício previdenciário chamado de auxílio-doença. Auxílio-doença pela sua incapacidade provisória para o desempenho da sua atividade laboral. Esse auxílio-doença é um auxílio-doença comum. Existe o auxílio-doença comum e existe o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário, assim, por assim dizer, ele decorre de um evento, um infortúnio relacionado a um acidente de trabalho. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, hipotético, esse cidadão está andando de bicicleta, ele está num lazer, no momento de lazer, ele está desconectado da sua relação laboral, ele não está indo para o trabalho, ele não está nas horas itinerário, né? O itinerário não está em nenhum contexto como esse. Ele saiu de casa e aconteceu esse acidente com ele. Ok. Esse auxílio-doença, se considerarmos hipoteticamente, né, e não desejando assim, e aqui, pessoal, até para esclarecer um ponto, isso aqui não tem nada a ver com o caso concreto, tá? O caso concreto eu vi, foi um processo julgado no âmbito do juizado especial, acho que foi do estado do Paraná, mas, assim, qualquer coincidência, qualquer semelhança é uma mera coincidência, tá? Mas vamos lá. Esse auxílio-doença, né, considerando a hipótese não desejada, que este nosso amigo aqui não se recupere, ele não se recupere, né? Suponhamos que ele bateu a cabeça, esqueceu de colocar o capacete, bateu a cabeça no meio-fio, enfim, ficou inválido. Ele vai converter esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. O que foi que aconteceu, pessoal? Este cidadão aqui, ele se acidentou num momento, ele estava no gozo do auxílio-doença. Agora vamos fazer aqui uma linha do tempo, certo? Delta T. Linha do tempo. Aqui, né, veio a emenda constitucional, né, da reforma da Previdência. E o cálculo da reforma da Previdência, o cálculo determinado pela norma da reforma da Previdência para a aposentadoria por invalidez, a reforma da Previdência veio no momento em que este cidadão estava gozando de um auxílio-doença em virtude de um acidente. Vem a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência impôs de maneira prática, pragmática para ele, no frigir dos ovos, um valor, né, de aposentadoria por invalidez menor, bem menor, do que aquele pré-reforma, ou seja, do momento no qual ele se acidentou. Então, ele se acidentou, num primeiro momento, ele gozou de um auxílio-doença, porque não se tinha dimensão se ele ficaria inválido ou não. Ele começou a receber o benefício previdenciário do auxílio-doença num determinado valor. Caso ele tivesse sido aposentado por invalidez, o valor seria um valor maior, mas no meio do caminho, enquanto ele estava lá no hospital, vem a reforma da Previdência e determina um cálculo, né, no artigo 26, eu acho, no artigo 26, seu artigo 26, determina um cálculo bem inferior, resultando no valor inferior. E aí vem o argumento, mas espera aí,
qual era um dos principais argumentos pró-segurado, né? Contra o fisco previdenciário. Ora, ele já estava no gozo do auxílio-doença. Aí o fisco previdenciário vai dizer, não, mas auxílio-doença é um benefício, aposentadoria por invalidez é outro. Aí o segurado vai dizer, não, mas a aposentadoria por invalidez decorre do agravamento da situação que ensejou o acidente que deu causa ao requerimento do auxílio-doença. Então, uma coisa está conectada à outra. Então, houve a apresentação desses argumentos, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional a nova forma de cálculo decorrente da reforma previdenciária alcançar essas situações nas quais houve a concessão de auxílio-doença na vigência do texto constitucional anterior. O texto constitucional foi modificado durante a vigência desse auxílio-doença, sobreveio uma aposentadoria por invalidez já no momento em que vigente a emenda constitucional da reforma previdenciária, resultando numa renda mensal que a gente chama de RMI, renda mensal de benefício inferior àquela que seria devida caso essa aposentadoria por invalidez tivesse ocorrido aqui em qualquer momento aqui no passado. Tá? Foi isso que aconteceu. E aí o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte como tese: é constitucional o pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente nos termos fixados pelo artigo 26 da emenda constitucional, da reforma para os casos, exatamente como esse que eu descrevi, em que a incapacidade para o trabalho seja constatada posteriormente à reforma da Previdência, ou seja, ele ficou realmente incapacitado para o trabalho, ficou constatado isso no momento posterior à vigência da reforma, embora ele já estivesse no gozo de um auxílio-doença. Aqui no informativo, o Supremo Tribunal Federal vai fazer várias questões no primeiro momento sobre a questão atuarial do sistema, né? A saúde financeira do sistema, né? Deve-se considerar, nas questões previdenciárias, a imprescindível proteção social dos indivíduos e a sustentabilidade de todo o sistema, sendo certo que a viabilidade financeira do regime previdenciário é condição indispensável à continuidade do pagamento dos benefícios. A discrepância entre o valor do benefício por incapacidade temporária, que segue regido pela lei e prevê como auxílio-doença deste benefício aqui, né? Porque esse benefício terminou sendo maior do que esse. Esse aqui ficou maior do que esse, nesse contexto, né? Então, por isso que ele fala aqui, a discrepância em razão disso, né? A discrepância entre o valor do benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, e o valor por incapacidade permanente, não afronta os postulados da isonomia e da dignidade. As razões para a fixação de valores diferentes, aí é que ele vai falar de uma diferença que há de valores para o auxílio doença, aliás, para a aposentadoria decorrente de acidente de trabalho e para a aposentadoria decorrente de uma causa não acidentária, né? E ele vai dizer que essa diferenciação é razoável, né? Aqui, ó. Além disso, a diferenciação entre a aposentadoria por incapacidade permanente e a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente desse trabalho não viola o princípio da isonomia, pois há um dever constitucional de tratamento igualitário a quem deixe de trabalhar em decorrência de um acidente de trabalho e quem se incapacite por força de uma doença grave, né? É isso, pessoal. No caso, o autor, apesar de o autor ter se licenciado anteriormente por auxílio-doença, pela incapacidade temporária, a invalidez foi constatada pelo INSS apenas em 6 de 4 de 2023, isso aí em data posterior à emenda constitucional. Justamente a emenda veio no momento em que ele já estava no uso de um auxílio-doença, não é? Mas é isso, pessoal. Essa questão foi muito debatida na doutrina. Eu não vou entrar aqui na questão dos cálculos, né? Os cálculos agora são feitos dessa forma, de maneira meio que transitória, né? O pagamento de uma cota de 60% da média do salário de contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição, que esse ser 20 anos no caso de ônibus e 15 anos no caso da aposentadoria dele. Provavelmente aqui, pessoal, eu não quero entrar no caso concreto, mas provavelmente aqui era uma pessoa jovem, tá? Provavelmente aqui era uma pessoa jovem, o que diminui bastante a renda mensal inicial no caso da aposentadoria por invalidez, né? O texto constitucional é esse aqui, tá? Só para mostrar aqui para vocês.
para quem quiser aprofundar mais aqui nas questões jurídicas aqui, né? O valor do está no artigo 25, na verdade, no artigo 26 da emenda constitucional, da reforma da Previdência. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética, exatamente como o Supremo disse. Aí você vê que tem uma diferenciação para... deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% da média aritmética definida lá no CAPT, desde que seja incapacidade permanente quando decorrer de acidente de trabalho, né? Doença profissional ou doença do trabalho. Então, inclusive, o Supremo considerou, vocês viram lá no informativo, que é constitucional essa diferenciação, né? Pessoal, esse aqui é mais um dos comentários de um dos julgamentos que está no informativo 1203. Você é convidado para nos acompanhar aqui no canal e ver os outros julgamentos, um julgamento muito importante, tá? E sejam todos sempre muito bem-vindos aqui na nossa página, tá? Vamos prosseguindo aqui nosso estudo aqui, nosso grupo de estudo aqui dos informativos.